Se alguém fizer uma lista dos reis mais insanos da história, Herodes o Grande não pode ficar de fora. O rei Herodes foi o monarca que governou os judeus entre 37 e 4 a.C. Conhecido historicamente como Herodes o Grande ou Herodes I, ele deixou uma marca profunda na história do Antigo Oriente Médio. Sua figura é complexa. Para a história da arquitetura e da administração romana, ele foi um gênio organizador e construtor. Mas para a memória judaica e cristã, no entanto, ele ficou marcado como um tirano sanguinário e impiedoso. Foi Herodes quem, segundo o relato bíblico, mandou executar os meninos recém-nascidos de Belém na tentativa de eliminar o Messias. Mas, para compreender como um homem chegou a tal ponto de paranoia e crueldade no fim da vida, precisamos analisar sua longa e tumultuada trajetória. Porém, quando se pergunta sobre quem foi Herodes, é importante saber que a Bíblia cita diferentes pessoas com este mesmo nome, todas pertencentes ao mesmo clã do qual Herodes, o Grande, foi o patriarca. Na verdade, ele teve muitos filhos e netos, frutos de seus relacionamentos com suas várias esposas, que resultaram numa teia de intrigas familiares digna dos maiores dramas novelescos. Então, antes de qualquer coisa, vamos visualizar rapidamente os principais herdeiros de Herodes, para entendermos quem é quem nessa família e evitarmos confusões na história bíblica. Podemos começar com Antípater, filho de sua primeira esposa, Doris. Ele foi exilado quando Herodes casou-se com Mariamne, mas voltou mais tarde para ser o grande vilão da corte, apesar de não ser citado na Bíblia. Com Mariamne, a Asmoneia, Herodes foi pai de Aristóbulo e Alexandre, que eram os preferidos do povo e da nobreza, mas odiados por Antípater. Já o primeiro dos herdeiros de Herodes citado na Bíblia foi Herodes Arquelau. Ele era filho de Maltace, uma samaritana, e tornou-se o herdeiro principal da Judéia, Samaria e Idumeia após a morte de seu pai, embora tenha governado por pouco tempo. O filho de Herodes mencionado com maior destaque na Bíblia é Herodes Antipas. Ele também era filho de Maltace e tornou-se tetrarca da Galileia nos tempos de Jesus. Foi ele quem aprisionou e executou o profeta João Batista, e interrogou Jesus após ter sido enviado por Pilatos no contexto de seu julgamento. Herodes também se casou com outra mulher chamada Mariane, a Betusiana, geralmente conhecida como Mariane II, para distingui-la da Mariamne Asmoneana. Com Mariane, Herodes foi pai de Herodes Filipe I, que vivia como cidadão privado. Ele foi abandonado pela esposa, Herodias, que se relacionou com seu meio-irmão, Herodes Antipas. Esse relacionamento adúltero foi denunciado pelo profeta João Batista, e a filha de Herodias, Salomé, acabou pedindo a cabeça do profeta. Outro filho de Herodes, citado brevemente na Bíblia, foi Herodes Filipe II. Ele era filho de Cleópatra de Jerusalém e tornou-se tetrarca das regiões do Nordeste. Um neto e um bisneto de Herodes também são citados na Bíblia. Herodes Agripa I era filho de Aristóbulo. Foi ele quem perseguiu os apóstolos nos primeiros anos da igreja primitiva, e depois acabou sendo comido por vermes até a morte, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Depois, o livro de Atos também menciona Herodes Agripa II, que era filho de Agripa I e, portanto, bisneto de Herodes o Grande. Ele foi o rei Agripa que entrevistou o apóstolo Paulo durante sua prisão em Cesareia Marítima. Herodes nasceu por volta de 73 a.C. Ele não era puramente judeu, o que seria uma pedra no sapato durante toda a sua vida. Seu pai se chamava Antípatro e era idumeu, ou seja, parte do povo de Edom descendente de Esaú, ao sul da Judéia, que fora convertido forçosamente ao judaísmo tempos antes. Já sua mãe se chamava Cipros e era uma nobre árabe nabateia. Essa origem misturada e convertida ao judaísmo fazia com que ele fosse visto com eterna desconfiança pela aristocracia religiosa de Jerusalém e pelos fariseus, que o consideravam um estrangeiro usurpador. A ascensão de Herodes começou muito antes de ele ser rei. Seu pai, Antípatro, era um político habilidoso que servia aos interesses de Roma na região. Então, aproveitando-se da influência do pai, Herodes foi nomeado governador da Galileia com apenas 25 anos de idade, em 47 a.C. Desde jovem, Herodes demonstrou uma energia implacável. A Galileia estava infestada de bandidos que desestabilizavam a região. Vendo uma oportunidade, Herodes agiu rápido.
Ele capturou e executou o líder do bando, Ezequias, junto com muitos de seus seguidores. Essa ação agradou imensamente aos governadores romanos da Síria, mas enfureceu o Sinédrio, que era o conselho supremo dos judeus em Jerusalém. Os líderes religiosos alegaram que Herodes havia violado a lei, pois somente o Sinédrio tinha autoridade para decretar pena de morte. Convocado para ser julgado, Herodes não apareceu como um réu humilde, vestido de preto e suplicando misericórdia. Ele entrou no tribunal vestindo púrpura real, cercado por uma guarda armada e portando uma carta do governador romano da Síria que ordenava sua absolvição. O desafio foi claro. Herodes não se curvaria à velha aristocracia. Ele escapou da condenação, mas o incidente plantou a semente de um ódio mútuo que duraria décadas. Após o assassinato de Júlio César em Roma, a política romana ficou caótica, com Cássio, Brutus, Marco Antônio e Otávio disputando o poder. Herodes, demonstrando um instinto de sobrevivência política impressionante, conseguiu navegar por essas águas turbulentas. Ele coletou impostos com eficiência para Cássio e mais tarde ganhou o favor de Marco Antônio. No entanto, a tragédia atingiu sua família em 43 a.C., quando seu pai, Antípatro, foi envenenado por um rival. Em um ato de vingança fria e calculada, Herodes conseguiu que assassinos matassem o rival de seu pai, consolidando sua posição como o novo homem forte da região. A maior crise da vida de Herodes ocorreu em 40 a.C. Os partos, império rival de Roma no Oriente, invadiram a Síria e avançaram sobre a região da Judéia. Eles se aliaram a Antígono, um príncipe da antiga dinastia judaica dos Asmoneus, que prometeu entregar grandes somas de dinheiro se os partos o ajudassem a tomar o trono e eliminar Herodes. A situação em Jerusalém tornou-se desesperadora. Fazael, irmão de Herodes, e o idoso sumo sacerdote Hircano II foram capturados pelos partos através de traição. Fazael acabou morrendo na prisão, e Antígono, para garantir que Hircano nunca mais pudesse ser sumo sacerdote, ordenou que suas orelhas fossem cortadas, uma vez que a mutilação física desqualificava um homem para o sacerdócio. Percebendo que seria o próximo, Herodes protagonizou uma fuga cinematográfica. Sob a cobertura da noite, ele reuniu sua família, incluindo sua mãe e sua noiva, e fugiu de Jerusalém rumo ao sul, lutando contra perseguidores partos e judeus nacionalistas. Ele deixou sua família em segurança na fortaleza de Massada, nas proximidades do Mar Morto, e continuou sua jornada em busca de ajuda. Rejeitado pelo rei da Arábia, Herodes seguiu para o Egito, onde se encontrou com Cleópatra, e de lá navegou para Roma em pleno inverno, enfrentando tempestades no Mediterrâneo. Em Roma, o improvável aconteceu. Herodes esperava apenas apoio militar, mas Marco Antônio e Otávio, o futuro imperador Augusto, apresentaram Herodes ao Senado romano. Impressionados com sua capacidade e lealdade, os senadores o nomearam oficialmente rei da Judéia no final de 40 a.C. Ele agora tinha o título, mas não tinha o reino. Precisaria conquistá-lo pela espada. Herodes levou 3 anos de combates sangrentos para efetivar seu reinado. Ele desembarcou na costa, organizou um exército mercenário e, com o auxílio de legiões romanas, marchou contra Jerusalém. A cidade foi sitiada em 37 a.C. Quando os romanos finalmente romperam as muralhas, o massacre foi terrível. Herodes, num ato curioso que misturava pragmatismo e respeito religioso, teve que subornar os próprios soldados romanos com sua fortuna pessoal para impedi-los de saquear o templo e profanar o santuário. Ele dizia que não queria ser rei de um deserto. Antígono, o último rei asmoneu, foi capturado e enviado a Marco Antônio, que o executou. Agora, Herodes era o rei de fato. Para consolidar seu poder, Herodes tomou uma decisão estratégica. Casou-se com Mariamne, uma princesa asmoneia, neta do sumo sacerdote Hircano. A ideia era unir sua nova dinastia à antiga linhagem real, ganhando a aceitação do povo. Contudo, o que deveria ser uma união política transformou-se em uma obsessão passional que terminaria em sangue. Os primeiros anos do reinado de Herodes foram marcados pela eliminação sistemática de rivais. Por exemplo, ele executou 45 membros da nobreza que apoiavam Antígono e confiscou suas fortunas para encher os cofres reais. Ele também tramou a morte de seu jovem cunhado.
A mãe de sua amada esposa Mariamne pressionou Herodes para nomear seu filho Aristóbulo, irmão de Mariamne, como sumo sacerdote. O jovem, de apenas 17 anos, era extremamente bonito e popular. Herodes, então, consumido pela inveja e medo de uma revolta, convidou o jovem para um banquete em Jericó. Lá, durante um banho de piscina para refrescar, servos de Herodes afogaram o rapaz, simulando uma brincadeira que deu errado. Herodes chorou copiosamente, mas ninguém foi enganado. Ele era um assassino. Até mesmo o idoso avô de sua esposa, Hircano II, que já havia sido mutilado, foi acusado de conspiração e executado anos mais tarde, eliminando qualquer traço de legitimidade do antigo regime. A relação de Herodes com Mariamne foi o núcleo mais trágico e conturbado de sua vida pessoal. Ele a amava desesperadamente, mas ela, sabendo que ele havia assassinado seu avô e seu irmão, o desprezava. Além disso, a corte era um ninho de víboras. A mãe de Herodes e sua irmã, Salomé, odiavam Mariamne por sua arrogância aristocrática e faziam de tudo para difamá-la. Mas o ponto de ruptura ocorreu devido ao ciúme doentio do rei. Antes de viajar para encontros perigosos com Marco Antônio e depois com Otávio, Herodes deixava ordens secretas com seus homens de confiança para que, se ele morresse na viagem, Mariamne deveria ser morta imediatamente. Acredita-se que ele não suportava a ideia de que ela fosse de outro homem. Mariamne descobriu essas ordens e confrontou o rei. Salomé, aproveitando a tensão, acusou Mariamne de adultério e de tentar envenenar o rei com uma poção do amor. Torturando os servos da esposa, Herodes descobriu que ela sabia das ordens secretas. Na sua lógica paranoica, ele concluiu que ela só poderia ter descoberto o segredo se tivesse seduzido os guardas. Então, em um acesso de fúria, Herodes ordenou a execução de sua amada Mariamne em 29 a.C. Após a morte dela, ele quase enlouqueceu de dor. Disse que vagava pelo palácio chamando o nome dela e adoeceu gravemente, atormentado pelo fantasma de sua decisão. Superada a fase de consolidação sangrenta, Herodes inaugurou um período inédito de prosperidade e estabilidade. Ele provou ser um administrador brilhante e um dos maiores construtores da antiguidade. Herodes queria transformar a Judéia em um reino modelo da cultura greco-romana. Suas principais obras foram colossais. Entre elas, aqui podemos citar em primeiro lugar o majestoso Templo de Jerusalém. Para ganhar o favor dos judeus religiosos, Herodes iniciou a reconstrução total do templo em 20 a.C. A obra foi tão magnífica que os rabinos da época diziam: aquele que não viu o templo de Herodes nunca viu uma construção bela. O projeto dobrou a área da esplanada e usou pedras gigantescas. Herodes também pegou um trecho de litoral sem porto natural, a Torre de Estratão, e construiu uma cidade portuária ultramoderna, com um porto artificial de engenharia avançada, teatros e um templo dedicado a Augusto. A cidade ficou conhecida como Cesareia Marítima e tornou-se a capital administrativa romana da província. Herodes ainda reconstruiu a antiga capital do Reino do Norte, Samaria, adornando-a com templos pagãos. Além disso, ele também construiu fortalezas e palácios, como o impressionante Herodion, onde seria enterrado, as residências de inverno em Jericó e a fortaleza de Massada. Herodes também foi um patrono da cultura. Ele se cercou de intelectuais gregos como Nicolau de Damasco, que lhe ensinava filosofia, retórica e história. Sua generosidade era internacional. Ele chegou a financiar os Jogos Olímpicos na Grécia, que estavam em decadência financeira, garantindo sua continuidade. Durante períodos de fome, Herodes mostrou um lado benevolente, vendendo as joias da coroa para comprar trigo do Egito para o povo e cortando impostos. Contudo, essa benevolência disputava espaço com a introdução de costumes pagãos que ofendiam profundamente os judeus mais ortodoxos. Os últimos 10 anos de Herodes foram um pesadelo doméstico. A tragédia girou em torno de sua sucessão. Os filhos de Mariamne, Alexandre e Aristóbulo voltaram de Roma educados e orgulhosos. Eles falavam abertamente sobre a injustiça da morte de sua mãe e ameaçavam os responsáveis, especialmente sua tia Salomé. Então, sentindo-se ameaçado, Herodes trouxe de volta à corte Antípater, seu primogênito banido. Antípater era mestre na manipulação.
Ele orquestrou uma campanha de calúnias, fabricando provas de que Alexandre e Aristóbulo planejavam matar o rei. Herodes, idoso e paranoico, começou a ver conspirações em toda parte. A tensão escalou até que Herodes acusou os próprios filhos diante do imperador Augusto. Após idas e vindas, reconciliações temporárias e novas acusações, Herodes obteve permissão de Roma para julgar seus filhos. Um tribunal foi montado fora da Judéia e os príncipes foram condenados. Então, em 7 a.C., Alexandre e Aristóbulo foram mortos ironicamente no mesmo local onde Herodes havia se casado com a mãe deles anos antes. Assim, Antípater se tornou o herdeiro absoluto, mas sua ambição era excessiva. Impaciente com a longevidade do pai, ele conspirou para envenenar Herodes. A trama foi descoberta graças à confissão de servos e à morte suspeita de um irmão do rei. Antípater, que estava em Roma, foi chamado de volta, julgado e preso. Foi nesse contexto de um rei doente e envelhecido que havia acabado de matar 2 filhos e prender seu primogênito por traição, que ocorreu o brutal episódio relatado no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Quando magos do Oriente chegaram perguntando pelo recém-nascido rei dos judeus, isso tocou no nervo mais exposto de Herodes. Ele via pretendentes ao seu trono em cada sombra. O massacre dos meninos em Belém condiz perfeitamente com o perfil psicológico de Herodes naquele ano fatídico. E para quem está achando estranho falarmos do massacre dos meninos de Belém por volta do ano 4 a.C., isso se deve ao fato de que há um erro de alguns anos em nosso calendário na marcação do nascimento de Jesus Cristo. Seguindo a história, a saúde de Herodes deteriorou-se rapidamente. Os historiadores descrevem uma doença horrível que incluía febre, coceira insuportável, gangrena e convulsões. Ele até tentou se curar em fontes termais, mas sem sucesso. Sentindo o fim próximo e sabendo que os judeus festejariam sua morte, Herodes planejou um último ato de terror. Ele ordenou que os nobres e anciãos das principais famílias judaicas fossem presos no hipódromo de Jericó. A ordem era: assim que o rei morresse, todos deveriam ser executados. Seu objetivo era garantir que houvesse choro em toda a Judéia, mesmo que não fosse por ele. Felizmente, sua irmã Salomé, num raro ato de misericórdia, libertou os prisioneiros assim que Herodes morreu, descumprindo a ordem. Mas 5 dias antes de morrer, Herodes ainda conseguiu matar mais um de seus filhos. Em meio a dores terríveis, ele recebeu permissão de Augusto para executar Antípater, que já estava na prisão. Tudo isso explica a conhecida declaração do imperador romano de que era melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Herodes morreu na primavera do ano 4 a.C. e levado com honrarias reais até o Herodion. Mas a paz não veio com sua morte. Herodes havia alterado seu testamento várias vezes nos últimos anos e no final dividiu o reino. Arquelau receberia a parte principal, ou seja, a Judéia e o título real. Já Antipas e Filipe seriam tetrarcas de regiões menores. Isso gerou uma disputa feroz. Arquelau e Antipas viajaram até Roma para que o imperador Augusto decidisse a validade dos testamentos. Antipas argumentava que o testamento anterior, que o favorecia, era o válido, pois o último fora feito quando Herodes já estava mentalmente instável. Enquanto eles brigavam em Roma, a Judéia entrava em colapso com revoltas populares violentas pedindo o fim da dinastia herodiana. Augusto optou por uma solução de meio termo. Ele ratificou o último testamento, mas negou a Arquelau o título de rei, fazendo dele apenas um etnarca, que era um governante do povo, com a promessa de torná-lo rei se governasse bem, o que ele não fez, sendo deposto anos depois. Então, podemos concluir dizendo que Herodes o Grande foi uma figura de contradições extremas. Ele foi um monarca capaz de erguer o templo mais sagrado dos judeus e, ao mesmo tempo, adorar César. Ele foi um homem que amou loucamente sua esposa, mas que também a matou por ciúmes. Ele foi um governante que salvou seu povo da fome, mas que tentou matar o próprio Messias no berço. Sem dúvida, Herodes é uma prova de como a busca desenfreada pelo poder e a paranoia podem corroer até os reinados mais prósperos. Na verdade, ele morreu como viveu, temido, odiado e solitário, deixando para trás um reino dividido e uma reputação manchada de sangue que a história jamais esqueceu. Agora escreva aqui nos comentários se você já sabia de todas essas loucuras do rei Herodes.
E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma detalhada, eu te convido a estudar teologia conosco, de qualquer lugar, totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.